Estamos de volta à Conexão Diária. Ao meu lado, meu amigo, meu irmão, Irã Jacó. Quando eu falo meu irmão, você sabe que tem gente que acha que a gente é irmão de verdade. Ele fala, quem é seu pai, não? Acho que eu tô mais para seu pai, não é? Irã Jacó, com o tema hoje, espiritualidade, o poder da oração. Que bom esse tema, hein, Irã? Eu acho assim. Boa tarde, né, Badaró? Boa tarde, os nossos amigos telespectadores. A oração é uma ferramenta para a gente se conectar com Deus, né? Então, assim, eu vou falar por mim, contando a minha história de vida. Eu nem sabia que existia oração. Em casa, né, a gente foi criado assim de uma maneira que meu pai e minha mãe não frequentavam a igreja. Tinha, sim, os hábitos deles muito bons, sempre foram, mas não tinha o hábito, assim, que eu vejo que é muito importante, de frequentar a igreja ou um outro culto, ou outra religião, seja qual for. Então, não fui acostumado, assim, no início com a oração. Mas eu percebia que quando eu ia, às vezes, quando alguma pessoa me chamava, eu sentia bem. Eu sentia, assim, diferente. Quando terminava a oração, eu me sentia assim, mais calmo, mais equilibrado. E é uma realidade isso. Olha só que coisa incrível. Eu já mostrei isso aqui, já deve ter uns 2 anos, quando eu fiz aquela palestra da água. Sim. Eu mostrei isso aqui. Dá uma olhadinha aqui. Pediu o Cleito para dar uma focada. Né, Cleito? Vamos esperar o Cleito voltar, né? Não, mas dá para ver lá. Tá vendo? Ó, dá para ver, tá vendo? Olha só. Tá vendo, Cleiton? Se você puder fazer o favor de focar a câmera aqui, isso uma experiência muito importante que foi feita por um cientista japonês, que ele mostrou como é que fica a molécula da água cristalizada depois que ela é sujeita, colocada assim perto de um alto-falante em oração, como oração. Veja o equilíbrio, veja a beleza da forma, veja a luz que resplandece, né? Dessa molécula de água, mostrando assim que a oração traz exatamente isso. Tá bom, Cleito? Mostra exatamente que a oração traz esse equilíbrio que nós todos queremos e que nós todos precisamos. Então a palavra está dizendo já, oração, quer dizer, é com o coração, com o sentimento. Porque às vezes a pessoa, eu sei que a pessoa está com boa intenção, mas não existe um sentimento na hora de fazer a oração. Às vezes a pessoa fica recitando, né? Por exemplo, Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, fala igual assim um papagaio. Da boca pra fora, não tem assim um sentimento na hora de falar, para que realmente essa oração tenha assim, digamos, chegue a Deus e Ele também responda para nós da maneira que Ele acha que deve, dentro do tempo que Ele acha que nós merecemos ser respondido, dentro do nosso merecimento ser atendido. Porque já aconteceu várias vezes de pessoas que têm assim uma fé mais estruturada não ser atendido. E já aconteceu pessoas que não têm fé serem atendidas. Às vezes é Deus assim dando essa oportunidade para essa pessoa, falar, olha só, olha que eu estou te mostrando que eu existo verdadeiramente, estou te provando, mesmo você sem fé, eu vou atender o que você está me pedindo. Isso já aconteceu várias vezes, inclusive dentro da minha família. Existe, o Dr. Drauzio Varela fala sempre no Fantástico, né? Ele diz assim, para não adoecer, uma pessoa para não adoecer, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é falar dos seus sentimentos. Quando a pessoa fala dos seus sentimentos, por que existe psicólogo? O psicólogo é para isso, é na hora que a pessoa está falando o que ela está sentindo, além dele captar o interior da pessoa para poder tratar o foco que a pessoa está precisando, aquela pessoa desabafa. E no desabafo, na hora que a pessoa está falando, na hora que a pessoa está se expondo, falando dos seus sentimentos, ela vai aliviando aquela pressão interior. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque a pessoa que vai guardando, não fala o que está pensando, começa a aparecer um tanto de sintomas na vida da pessoa. Dor de cabeça, enxaqueca, dores nas costas, dor de garganta. Eu era uma pessoa muito acometida de dor de garganta. Olha, eu tinha, Badaró, praticamente todo mês era necessário, passar uma fase da minha vida, ter que tomar uma injeção de benzetacil, porque inflamava a minha garganta. Isso foi coisa assim de mais de ano. E eu descobri depois que eu comecei a falar o que eu estava pensando, que eu comecei a expor os meus sentimentos, que eu comecei a buscar dentro de mim cada vez mais, assim, eu vou falar a verdade, humildade para a gente falar o que a gente está sentindo. Porque às vezes a pessoa tem muita prepotência dentro dela, tem muita arrogância e não quer mostrar fraqueza, quer mostrar que é forte e paga um preço muito caro por isso. Com certeza. Há 9 anos, em março de 2004, quando eu comecei essa minha carreira de palestrante, quer dizer, 9 anos e 2 meses que eu estou nesse trabalho, eu não tive mais problema nenhum de dor de garganta.
Porque nas palestras eu estou falando o que eu quero. Nas palestras eu falo o que eu estou sentindo. Existe aquela oração que nós fazemos na abertura da palestra e a oração que nós fazemos no fechamento da palestra. Então tudo aquilo ali é uma válvula de escape, como se fosse a panela de pressão, que você vai abrindo devagarinho e vai tirando de dentro de você aquelas pressões que são naturais na vida de hoje, de qualquer pessoa. Então a oração é um alívio, a oração é uma bênção, mas ela precisa ser feita com fé, porque a fé é uma força muito poderosa, é uma força que nos liga ao alto, nos liga a Deus, e que muitas vezes é testada. Muitas vezes a nossa fé é testada pelas adversidades, pelos problemas, pelas dificuldades que a vida apresenta para nós, e a pessoa às vezes pensa que tem fé, mas na hora do aperto mesmo não tem, né? Fica com medo, não acredita na realização dos seus propósitos, não crê que aquela situação vai terminar, fica apreensivo. Então, assim, a fé realmente que a gente pensa que tem, nós estamos caminhando cada vez mais para conquistar essa força. Porque eu fico pensando assim, está escrito na palavra de Deus, se tiveres a fé do tamanho de um grãozinho de semente de mostarda, moverás uma montanha. Você vê que moverá a montanha no sentido figurativo. Não é que a montanha vai arredar de lugar, é que a pessoa vai ter assim uma força muito maior que ela tem já dentro dela, que é o próprio Deus que está no nosso coração, se manifestar nas coisas da vida. Então, na realidade, eu não conheço uma pessoa verdadeiramente que tem uma fé plena, eu ainda não conheço não. Nem a minha também não tem. Eu tenho assim uma crença, eu acredito em Deus e venho alimentando essa fé a cada dia nessa força superior, nesse Deus maravilhoso. Como eu coloquei aqui, né? Ó, Cleiton, foca aqui para mim esse copo de água. Eu coloquei esse copo de água aqui para quê? Porque a água, isso está provado pela ciência, que ela grava o que está sendo falado. Todas as nossas palavras, as coisas que acontecem, são gravados pela água. Isso não é balela, isso é coisa científica, já provado por estudos de cientistas renomados. Então você veja bem, se nós somos constituídos de quase 80% de água, o nosso corpo é formado de água, você imagina bem o que é uma pessoa ficar falando palavrão, xingando, blasfemando, falando mentiras, falando inverdades, fazendo fofocas, maledicências. Você imagina como que fica envenenado o organismo daquela pessoa. Ao passo que uma pessoa que está buscando Deus na palavra, que procura a oração, que procura a verdade, que procura dizer as coisas verdadeiras da vida para os amigos, seja sincero, na sinceridade, você imagina como é que essa pessoa fica bem melhor. Porque está sendo gravado no próprio organismo as palavras que elas estão dizendo. E nós não cansamos de falar. A oração é feita de quê? De palavra. Alguém poderá perguntar, eu posso fazer uma oração em silêncio? Pode. Eu mesmo às vezes posso, porque é circunstância. Às vezes em determinados momentos não cabe a gente ficar fazendo oração na presença de pessoas. Não porque a gente vai se importar com a opinião dos outros, que eles vão pensar, mas não fica às vezes confortável. Mas você deve, na minha opinião, e eu prefiro assim, falar a sua oração. Porque quando você está falando a sua oração, além de você promover um desabafo, como eu falei aqui, né, o desabafar aquilo que está dentro de nós, você também usa a energia da palavra para poder o quê? Trazer mais força na sua oração. Eu vejo que a oração, quando ela é falada, quando ela é verbalizada, ela tem muito mais efeito, na minha maneira de pensar, pela colocação das palavras, pela harmonização do nosso interior e pela conexão direta com o nosso Pai. Não tem necessidade, claro, assim, falar para vocês que atende algumas pessoas, atende, mas imagens, por exemplo, posições, vou virar de costa para o sol, de frente para o sol, de a mão direita virada para não sei aonde, isso não, para mim, na minha maneira de pensar, não resolve. O que resolve verdadeiramente é a fé em Deus. Mas se atender a pessoa achar que deve, que para ela é confortável, ela ter uma imagem, ter alguma coisa, para poder se fortalecer aquele sentimento dela, o que tem? Eu não vejo que tem nada demais isso também, não é? Para atender as pessoas, isso é muito importante. O que já aconteceu comigo, uma vez eu fui oferecer uma oração a uma pessoa, numa fábrica, fui oferecer para vários, né? Distribuir aquela oração, você lembra? Aí eu entreguei uma pessoa, ela falou comigo assim, eu não uso imagem na minha oração. Tudo bem, né? É o direito dela, é a crença dela.
Mas isso aí eu acho que é uma coisa assim para atender as pessoas, né? A necessidade das pessoas. Não tem nada demais. Lógico que ninguém conhece como é que é o rosto de Jesus. Não existe uma foto de Jesus. A imagem, na realidade, é para a pessoa, quando olha para aquilo ali, para a imagem, ela sente assim mais, digamos assim, com mais condição de promover a sua oração, com mais fé, se sentir mais segura. Então, acho que não tem problema nenhum fazer uma coisa dela, colocar a imagem na oração. Então, a oração é uma necessidade. Eu já falei isso aqui e não canso de dizer. A nossa vida é alicerçada em 3 pilares. A nossa família, o nosso trabalho e a nossa fé, ou seja, a nossa religião. Então, para a gente poder caminhar nessa vida com equilíbrio, precisa ter esses 3 pilares. E a fé, ou seja, a oração, ela é fundamental para o equilíbrio da família e para o equilíbrio do nosso trabalho. Nós aqui do Ocidente, da América, das Américas, né? Nós ainda, assim, não temos a mesma, digamos assim, o mesmo costume dos orientais. Lá no Oriente, é comum, é a coisa mais natural do mundo a oração. Nas escolas tem oração, na família tem oração. Tem locais que as pessoas até param o serviço para fazer uma oração, mas muitas pessoas já estão, digamos assim, se rendendo a isso, até mesmo a medicina. Que muitas vezes a ciência e a fé ficaram incompatibilizadas. Muitas pessoas que têm a ciência como alicerce fundamental, hoje estão se rendendo, dizendo que verdadeiramente, quando uma pessoa tem, além da medicina, tem também a oração e a fé, a cura é mais rápida. Com certeza. Isso aí é uma coisa que já está provado mesmo, que as pessoas que têm fé e que oram, elas têm uma sobrevida de 7 anos a mais pela média das pesquisas que foram feitas. Que as pessoas que oram e que têm fé, elas se recuperam de uma enfermidade 3 vezes mais depressa do que uma pessoa que não tem. Que uma pessoa que ora e que tem fé, ela tem 70% a menos de possibilidade de sofrer um ataque cardíaco. Então são esses dados que foram coletados por pesquisas sérias que mostram que a oração não é uma balela, não é um misticismo. A oração é uma verdade, é uma realidade, e que a fé, junto com a nossa família e junto com o nosso trabalho, é que traz essa satisfação da vida de estar aqui nesse chão, vivendo, aprendendo e aproveitando as belezas da vida. Que legal, isso é bacana. Aquilo que você disse, nós devemos ter, principalmente, devemos ter vergonha da nossa fé, não devemos ter vergonha da nossa oração, não devemos ter vergonha da nossa religião, de expressar isso e de falar para as pessoas o quanto que se sente bem na religião, seja a religião que for. Exatamente. O quanto aquilo faz bem, o quanto é legal estar junto com outras pessoas, porque, Irã, se a gente perceber, nós utilizamos um corpo, mas nós somos apenas a frequência mental, o pensamento. Nós somos pensamento e movimento. A nossa vontade, nosso desejo vão fazer as coisas se movimentar. O braço, vão fazer falar, mas tudo, sai do pensamento. E onde a frequência mental estiver, é onde nós estamos. A frequência mental está lá no chão, só falando de bobagem e agarrado em coisas sujas, nós vamos ficar ali. O pensamento está elevado, pensando em coisas bonitas, saudáveis, em ajudando os outros. Por mais dificuldade que você esteja passando no momento, pode estar até doente, mas você fica elevado. É impressionante isso. Quando a gente percebe isso na prática mesmo e começa a viver dessa forma, a gente vê que as coisas são complexas demais para a gente entender, mas muito mais simples do que a gente pode imaginar. É pela simplicidade justamente que a gente não vê. Porque as coisas de Deus, elas são tão simples que muitas vezes a gente não percebe. Eu falei isso exatamente hoje numa palestra que eu dei em Visconde, Rio Branco, isso que você falou aí. Eu falei com as pessoas que estavam lá, que eu notei que algumas pessoas ficaram assim, meio tímidas na hora da abertura, eram novatos. Tinham 5 ou 6 novatos na fábrica, eu vi que acho que eles nunca participaram de uma oração, eu notei que eles ficaram assim meio sem jeito, eu peguei e expliquei para eles, olha, imagina se tivesse um rádio aqui agora, um rádio, eu ainda falei, você sintoniza na Líder, né? Na Líder FM, ainda falei assim. Fez um jabá, hein? Ainda fiz. Você sintonizar, por exemplo, numa rádio, aqui, você sintonizou numa rádio, por exemplo, aquela frequência da rádio ali, é que você vai o quê? Receber e vai agir de acordo com aquela rádio que você está sintonizado. Mas se você sintonizar numa rádio de frequência alta, como você falou, você começa a receber as coisas do alto, que é o equilíbrio, que é uma coisa que nós todos precisamos na vida, paciência, obediência a Deus, a pessoa fica mais obediente, a humildade, não é?
o equilíbrio, como eu falei, o pensamento positivo, o bom humor, né? O entusiasmo, né? Tudo isso que é positivo vem da fonte superior. E a oração ajuda, auxilia a gente a conectar com essa frequência positiva, com essa frequência de rádio que eu falei, positiva, para a gente o quê? Fica mais fácil da gente receber as coisas do alto. Porque é como se fosse uma guerra, Badarão. É uma guerra do bem contra o mal. Nós vivemos aqui nesse mundo de dualidade. É um mundo de dualidade. O que é dualidade? Significa que dentro de nós existe um lado claro. Vamos o quê? Alimentar dentro de nós o lado claro, o lado positivo, para que ele sobreviva. Para que nós mais vamos assim, entre aspas, matando aquela pessoa negativa que nós temos dentro de nós ainda. E se salvando, se limpando. E a oração é uma ferramenta fundamental para que nós encontremos uma maneira de ir nos limpando cada vez mais e sermos verdadeiramente felizes nesse mundo. Porque somente com Deus nós seremos felizes. Então que nós possamos assim ter esse desprendimento. Porque, olha, quando eu era menino, aqui o Bar tinha aulas de religião nas escolas. E tinha momentos agradáveis, hora cívica. As pessoas eram mais ligadas a Deus do que hoje. Eu sinto assim. Quem está ligando muitas pessoas hoje ligando a Deus é pelo desespero. Vai procurar uma igreja quando está passando aperto, vai procurar algum lugar porque está passando necessidade. Estou falando por mim mesmo, foi assim também que aconteceu comigo. Exatamente. Enquanto mesmo não passei um arroxo bom na minha vida, eu realmente não entendi que eu precisava colocar Deus no meu caminho. E como está sendo bom. Como está sendo bom a gente poder assim, sentir a presença dessa luz divina na vida, que vem mostrando o nosso lugar, que nós somos ainda muito pequenininhos, que essa arrogância toda que a gente vê por aí em muitos lugares não leva a nada, a não ser para levar a pessoa para a infelicidade e deixar a pessoa frustrada e não sentir a realidade da vida. Viver uma ilusão de que a pessoa vive um momento agradável, na realidade está fazendo papel de, como é que chama aquilo? Marionete na mão de forças negativas. Vamos lá, seguir para frente, para o alto, confiando em Deus e confiando na nossa vida e fazendo a nossa parte aqui nesse chão para receber as dádivas divinas. E eu, assim, coloquei essa água aqui, Badaró, porque eu quero fazer um convite para você, se você me permite. Lógico. Fazer um convite para você de casa que está nos vendo agora. Coloque um copo d'água também ao lado do seu televisor ou perto de você, para que agora, nesse momento, nós possamos, unidos em pensamento e em coração, fazermos uma oração para que essa água receba as bênçãos de Deus. E através, assim, do momento que a gente beber essa água com fé, já tendo feito a oração, que essa água vem se equilibrar e vem trazer o equilíbrio para nós bebermos essa água, e dessa forma, ao bebermos essa água, a gente vem receber a presença cada vez mais maior de Deus na nossa vida. Por isso eu convido você a orar comigo, colocando a mão no seu coração, ou então assim, segurando o seu copo d'água, da maneira mais confortável que você quiser. Fique à vontade. Vamos fazer então essa oração então, que eu nem sei nem o que eu vou dizer aqui agora. Vamos ver. Senhor Deus, nós aqui agora reunidos em um só coração, em um só sentimento, viemos primeiramente agradecer todas as bênçãos que estamos recebendo na nossa vida. Obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Muito obrigado pela fé que estamos alimentando a cada dia e dessa forma chegando mais perto do Senhor. Muito obrigado pelas dificuldades que nós às vezes atravessamos na vida, mas que fazem parte do nosso crescimento. E te pedimos, porque somos eternos pedintes, que o Senhor abençoe essa água que os nossos amigos telespectadores estão agora apresentando ao Senhor. Que essa água seja abençoada com a sua infinita bondade. Que essa água possa ser um remédio para os males físicos, mentais e espirituais de todos nós. Que essa água que nós agora estamos oferecendo, estamos demonstrando ao Senhor, possa receber a tua infinita presença e nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona no chão da imperfeição, nos libertando da inveja, do ciúme, do orgulho, da mentira,
da falsidade, das maledicências, das vaidades, trazendo para nós a realidade, a luz, a paz, o amor, a verdade e também muita alegria de viver. Que assim seja. Amém. Então agora eu vou beber um gole dessa água, confiando que essa água tem aqui, através da nossa prece e da nossa oração, tudo que nós precisamos para poder nos equilibrar e chegar mais perto de Deus. Amém. Amém. Que bom. Muito bom. Então, Badaró, é a oração, né? Sim. Oração que é Oração tão importante na nossa vida que precisamos, né? Felizes são aqueles que tiveram exemplos em casa de oração, conforme você disse, você não teve um exemplo de oração, mas buscou isso na sua vida, né? Que faz tão bem. Eu tive o privilégio de ter avós que me ensinaram a orar, meus pais o tempo inteiro muito religiosos. Então, assim, se eu não me encaminhasse para uma religiosidade, seria por vacilo meu. Porque o exemplo você tinha, né? O exemplo eu tive, e exemplo de que em todas as famílias do entorno nosso ali, aquelas que eram voltadas para o equilíbrio, para a religiosidade, para a família, para o trabalho, viviam bem. Isso a gente percebe. É engraçado que quando é criança você vai percebendo, assimilando isso fica natural para você, não precisa de ninguém nem ensinar. Ninguém falar, exatamente. Fica fácil de assimilar, né? Eu não recebi, como eu falei, do meu pai e da minha mãe, porque eles não tinham esse hábito, mas o comportamento deles era de pessoas que oravam. Claro, verdade. não tinha o hábito de fazer a oração. Fazer a oração. Porque também não adianta ficar fazendo oração, mas não praticar também o que está falando, não é verdade? Exatamente. Então, assim, mas poder unir as duas coisas é o ideal. É o ideal. Não é verdade? Isso mesmo. Muito então, bem. Irã, semana que vem vamos falar sobre... Olha, eu tenho um assunto aqui, vamos ver se é legal para você aí. O que você acha? Eu coloquei aqui. Aprenda a viver com o que lhe basta. Excelente. Aprenda a viver com o que lhe basta, né? Aprenda a viver com as coisas que você recebe e que muitas vezes fica reclamando que não tem e esquece do que tem, né? Muito bom tema, que a gente precisa sempre dessa mensagem para se estimular, porque a mensagem da publicidade e da mídia é sempre para a gente ficar insatisfeito. A novela está pedindo para a gente ficar insatisfeito, o jornal está deixando a gente com medo e fazendo a gente ficar insatisfeito, as propagandas o tempo inteiro em revista, e onde você abre uma propaganda, para todo lado é uma propaganda diferente, fazendo com que a gente fique insatisfeito. Insatisfeito com o corpo, insatisfeito com a roupa, insatisfeito com tudo, para consumir